Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Meus amados, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje nós vamos falar sobre uma história linda, linda. Eu acho é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Dentro do conteúdo que eu quero trazer para você, que Jesus seja o centro de tudo na tua vida. Então, isso aqui, gente, esse conteúdo é muito profundo. Então eu queria começar, antes de começar a live, eu queria fazer uma oração. E eu peço ao Espírito Santo que seja revelado ao coração dos meus irmãos e irmãs através de ti, Jesus. Porque o Espírito Santo é o Senhor que revela Jesus, é o Senhor que mostra Jesus, é o Senhor que aponta para Jesus. Então, Espírito Santo, eu me coloco à tua disposição para levar essa palavra aos meus irmãos e irmãs. Que seja como uma espada de dois gumes, que entre profundamente em seus corações e revele a verdade no coração de cada um deles, para que eles sejam verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Amém. Então vamos, gente, olha só. Eu vou começar contando uma história linda que eu amo da Bíblia, que é sobre os discípulos a caminho da aldeia chamada Emaús. Eu acho que todos conhecem essa história, né? Mas a abordagem que eu vou dar para vocês aqui, gente, é muito poderosa. Vocês sabem que eu gosto de contar histórias, né? Então, aqueles dois discípulos, eles iniciaram uma viagem de 11 quilômetros de Jerusalém até uma aldeia chamada Emaús. E esses dois discípulos, eles falavam, eles estavam conversando entre eles, eles estavam com o coração pesado sobre o que havia ocorrido durante os últimos 3 dias. Eles estavam extremamente tristes. Esses dois discípulos, eles estavam em estado de choque. E eles falavam sobre como Jesus, a quem eles muito estimavam, tinha sido capturado pelos líderes religiosos, condenado à morte e crucificado. E enquanto eles estavam discutindo aqueles eventos que havia acontecido em Jerusalém, o Jesus ressuscitado se unia a eles na sua caminhada até Emaús. E eles não sabiam que era Jesus. Jesus impediu que eles reconhecessem quem ele era. E quando Jesus olhou para o rosto daqueles discípulos, cheios de tristeza e apreensão, ele perguntou para eles assim: o que vocês estão discutindo tão intensamente enquanto caminham? E por que vocês estão tão tristes? E aí Cleopas era um dos discípulos, ele ficou incrédulo por aquele estranho que chegou ali do nada, fazendo uma pergunta tão desinformada. E ele falou assim: você tem vivido em uma caverna? Como você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Você é a única pessoa de Jerusalém
que não sabe das coisas terríveis que aconteceram lá agora, há 3 dias. Então Cleopas, ele passou a narrar aqueles eventos que acabaram levando à crucificação de Jesus. Ele tinha uma desilusão na voz dele. E ele expressou que eles haviam esperado que Jesus fosse aquele que ia redimir Israel. E ele também relatou a história bem curiosa, que ele tinha ouvido que mulheres foram ao sepulcro na madrugada e o encontraram vazio. Inclusive ele chegou a repetir que anjos haviam proclamado que Jesus estava vivo. E o papo rolando ali naquela caminhada. E ouvindo a incredulidade de Cleopas, Jesus corrigiu com uma brandura os 2 discípulos. E ele disse, como diz lá em Lucas 24, 25. Ó nécios e tardos de coração, ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E quando ele viu a reação de surpresa dos discípulos, ele continuou assim: não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Gente, é lindo isso aqui. E Jesus estava se referindo ao que ali? As muitas profecias, gente. Imagens das escrituras que já prediziam a cruz. Já tinham a previsão da cruz nas escrituras. Como que o Messias ia sofrer? Como que ele pagaria um alto preço pelo pecado e a transgressão do homem? E observando, aqui que eu pego, gente, pega as chaves aqui, por favor. Observando aquela crença errada que Jesus observou naqueles discípulos, Jesus, conforme diz lá em Lucas 24, 27, fala assim: começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as escrituras. Gente, aqueles 2 homens ainda não sabiam quem era Jesus ali que estava andando com eles. Eles estavam caminhando aqueles 11 quilômetros juntos, eles não sabiam. Meu irmão, minha irmã, eu amo a maneira incrível e complexa aqui que o Espírito Santo, ele registra para nós esse encontro de Jesus com esses 2 discípulos de Emaús, no caminho de Emaús. Encontrar aqueles homens, gente, deve ter sido extremamente importante para Jesus. Sabe por quê? Porque esse encontro ocorreu no primeiro dia de ressurreição dele. E esse foi também o primeiro registro do seu ensino das Escrituras após ter vencido a morte. Então, meu irmão, minha irmã, não foi um encontro comum. E Deus escondeu muitas pedras preciosas para nós nessa história que eu quero relatar para você. Você vai ficar doido aqui hoje. A Bíblia nos diz lá em Provérbios 25, 2: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Então eu quero compartilhar com você nesse relato dessa viagem a Emaús. Nós vamos ouvir as primeiras palavras que Cristo disse quando ele ressuscitou. Gente, é muito importante. Foram as primeiras palavras do Cristo ressurreto. Na live passada, não sei se você está lembrado, foi segunda-feira, eu falei do quão poderoso pode ser concentrar os nossos pensamentos em nós. Poderoso para o lado negativo. Ou seja, doloroso. Quando nós focamos em nós mesmos, em nossos pensamentos, isso é uma derrota. E eu falei também que nós só podemos ser libertos de nós mesmos quando nos voltamos para Cristo. Lembra disso na última live? E ao longo dessa história, gente, eu quero mostrar para você
Como se concentrar de modo prático os seus pensamentos no seu amoroso Salvador. Vendo Jesus na palavra. Gente, primeiramente, eu quero que você perceba aqui que os dois discípulos, eles estavam presos à sua própria compreensão daqueles eventos ocorridos. Eles estavam presos aos pensamentos acerca do quê? Da redenção de Israel. Eles estavam preocupados com a redenção de Israel. E como resultado, o que aconteceu? Eles estavam o quê? Abatidos, eles estavam decepcionados, eles estavam deprimidos. E aqui vem mais uma chave. Isso é o que acontece quando a verdade sobre Jesus está ausente da nossa mente. Quando a verdade sobre Jesus está ausente da nossa mente, nós ficamos abatidos, decepcionados e deprimidos. E os discípulos, eles esperavam que Jesus fosse aquele que ia redimir Israel. Para eles, Jesus era simplesmente, sabe o quê? Um meio para um fim. E eles davam mais importância à redenção de Israel do que ao próprio Redentor. E não me admira que eles estivessem deprimidos por causa disso. Jesus, gente, nunca pode ser simplesmente um meio para um fim. Pega essa chave. Jesus nunca pode ser simplesmente um meio para um fim. Não importa quão nobre esse fim possa ser. Nós precisamos estar voltados para Jesus e permitir que tudo gire em torno dele, pois ele é o centro da nossa vida. Gente, e se você está se sentindo medroso, se você está se sentindo ansioso, se você está se sentindo deprimido hoje, gente, faça uma verificação rápida. O que está passando pela tua mente, meu amado irmão e irmã? Para onde teu coração está voltado? Os seus pensamentos estão cheios da fé em Jesus, o pastor da tua vida? Ou estão cheios de apreensões pelo futuro? Ou estão cheios de temores, medos da situação que você está vivendo, das suas circunstâncias? Meus irmãos, os discípulos, eles estavam abatidos ali, porque eles não criam, pega a chave, no que a palavra de Deus profetizava já acerca do sofrimento e da ressurreição de Jesus. Se eles tivessem crido e compreendido que todos aqueles eventos dos últimos 3 dias, lá em Jerusalém, haviam sido orquestrados por Deus, pelo Pai, e que Jesus, através da cruz, ali estava o grande plano de Deus de resgate. Sabe para quê? Para salvar todos os homens. Se eles soubessem disso, eles estariam não tristes e deprimidos. Eles estariam alegres, regozijando, em fé, amor e esperança. Eles não estariam nem caminhando, eles estariam correndo, vibrando naquele caminho de 11 quilômetros. Oh, Deus. Eles estariam cientes do seu reencontro com Cristo ressurreto, em vez de estarem tristes e desanimados. Mas, gente, em função das crenças erradas, pega essa chave. Eles estavam desiludidos. Eles estavam mentalmente derrotados, porque eles não criam corretamente. Essa série de lives, gente, é para você aprender a crer corretamente. E não é surpreendente o que Jesus disse, gente. Ele disse lá em Lucas 24, 25: Ô nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Gente, antes de continuar aqui, sabe o que quer dizer a palavra nécio, nesse sentido aqui, de Lucas 24, 25? A palavra grega aqui para nécio é anoetos, que significa sem compreensão e sem sabedoria.
E aí você pode até ficar meio assim, sabe por quê, gente? Lá em Mateus 23, 17, Jesus, ele repreendeu ali os fariseus. E o que ele falou lá? Também, ele chamou os fariseus de fariseus insensatos. Em outras traduções está nécios. Só que é o seguinte, gente, olha como é perfeita a palavra. A palavra grega aqui em Mateus 23, 17, não foi a palavra anoetos, foi a palavra moros, que significa burro, estúpido. E esse é um termo muito mais duro que Jesus usou com relação aos fariseus religiosos. Mas Jesus não usou esses termos para descrever os seus discípulos. Ele falou sem compreensão e sem sabedoria. Então ele estava corrigindo brandamente os discípulos, dizendo assim: vocês não compreendem, não têm sabedoria, e vocês são tardios de coração para crer. Gente, eu acredito aqui, gente, ser muito importante tudo que Jesus está falando nessa passagem. Nós compreendemos que Jesus pronunciou essas palavras num tom amoroso, porque ele também está dizendo as mesmas palavras para nós hoje, para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Ele está brandamente falando isso, fazendo o quê? Lembrando a mim e a você, que somos discípulos dele, que temos uma inclinação para esses dois desafios aqui, gente. Quais são? Compreender a sua palavra e ser lentos para crer nela. Gente, hoje em dia existem cristãos, nos dias de hoje, deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui. Existem cristãos, gente, no dia de hoje, muitos cristãos, na verdade, não poucos, que não conhecem e não entendem o que a palavra de Deus realmente diz, gente. Não compreendem o que a palavra diz e eles ainda são tardios de coração para crer no que está escrito. Jesus está falando isso aqui. Meu irmão, minha irmã, Jesus não quer que nós sejamos ignorantes com relação à sua palavra e derrotados por nossa falta de entendimento. A razão pela qual nós estudamos a palavra de Deus, gente, não é meramente para acumular conhecimento bíblico, não. Fatos históricos. Sabe por que nós temos que ler a palavra constantemente? Para ter uma constante revelação de Jesus. Para ter uma constante revelação de Jesus. E como nós fazemos isso? Nós podemos começar pedindo a quem? Ao Espírito Santo, gente. O Espírito Santo que mora em você, que mora em mim, que revela Jesus para mim, para você. Muitas vezes, gente, para não dizer quase sempre, quando eu abro a palavra, eu vou estudar a palavra, vou ler a palavra, vou fazer meu devocional, eu falo assim: Espírito Santo, me revela Jesus através da palavra de hoje. Me revela os tesouros escondidos aqui. Jesus, eu tomo posse da sabedoria sua, porque o Senhor está em mim. Então eu tenho a sua sabedoria, eu tenho a mente de Cristo. Então Espírito Santo, me revela Jesus aqui, nessas letras. Avifica essas letras no meu coração. Faça isso quando você for ler ou estudar a palavra, gente. Faça isso. Meu irmão, minha irmã, Jesus, ele não quer que nós sejamos ignorantes na palavra dele. Meu irmão, minha irmã, existem pessoas que leem a palavra e em vez de verem Jesus na palavra, tudo se torna lei para elas. Tudo se torna regra para elas. São pessoas que se tornam duras. São pessoas que se tornam legalistas. Que às vezes chega numa live dessa aqui que quer discutir Bíblia. Se tornam farisaicas. Com uma mente de fariseu. E Paulo descreve esse fenômeno, gente, lá em Romanos 10:2, que ele diz assim: eles têm zelo por Deus. Ou seja, o religioso, ele tem zelo por Deus.
Aí ele continua, porém não com entendimento. E, gente, aí ele... A que conhecimento o apóstolo Paulo está se referindo aqui? Ele fala nos 2 versículos seguintes, Romanos 10, 3 e 4. Ele fala assim, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Gente, é tão clara a escritura, gente. Em outras palavras aqui, gente, essas pessoas leem a palavra sem ver Jesus na palavra. E se tornam zelosas da lei. Acabam sem saber, procurando se tornar justas pela lei. Gente, uma coisa que é importante aqui, o legalismo, gente, é extremamente sutil. O legalismo é sutil. Gente, existem pessoas que são legalistas, muito legalistas, só que eles não sabem que estão presos ao legalismo. Eles nunca admitiriam que são legalistas. E podem até pregar fortemente contra o legalismo. E existem pessoas também que atacam o evangelho da graça, da nova aliança, porque foram cegadas pelo zelo da lei. Gente, e de como o homem precisa se tornar melhor fazendo coisas certas. E eu acredito, gente, que existem no meio dessas pessoas muitas pessoas genuínas, muitas pessoas sinceras, mas ainda assim elas são, sinceramente, gente, erradas. Porque elas não cresceram no conhecimento da graça. Você precisa saber, meu irmão, minha irmã, sem sombra de dúvidas, que a lei nunca vai te tornar justo. Nunca pode te tornar justo. Jesus é o fim da lei, está escrito na palavra. Você se torna justo quando crê corretamente na pessoa de Jesus e na sua justiça. É isso que eu quero dizer sobre crer corretamente. Crer corretamente é crer na pessoa de Jesus e na sua justiça. E o apóstolo Paulo, gente, ele é a melhor pessoa para escrever acerca disso. Sabe por quê? Gente, o apóstolo Paulo, ele era o fariseu dos fariseus. O apóstolo Paulo era o legalista dos legalistas. E houve em sua vida um tempo em que ele não sabia que estava ligado ao legalismo. E você não pode esquecer, sabe o que, meu irmão, minha irmã? Que quando Paulo era ainda conhecido como Saulo, Paulo, ele não era zeloso com o pecado, ele era zeloso da lei de Deus. E foi a paixão de Paulo pela lei de Deus que fez ele perseguir a igreja primitiva, arrastar muitos para a prisão e concordar inclusive com a matança de cristãos. Esse era o apóstolo Paulo, o antigo Saulo. E, gente, ele só parou de fazer tudo isso quando, sabe o quê? Pega essa chave. Quando Paulo deixou de ser religioso e legalista? Quando? Quando o próprio Jesus ressurreto começou a abrir os seus olhos para a verdade. Lá no caminho de Damasco. E eu convido você a depois você ler aí na tua Bíblia, Atos 9, de 1 a 8, gente. Dedique um tempo para analisar o encontro dramático de Saulo e Jesus, gente. É incrível essa história. Quando, pega essa chave, quando Paulo deixou de ser religioso, quando ele era Saulo, quando Jesus, ressurreto, abriu os olhos dele. Não foi ninguém que abriu os olhos de Paulo, foi Jesus, ressurreto. Meu irmão, minha irmã, quando os outros se opuserem a você, os outros começarem a te criticar, falar que isso não existe, que o que você crê está errado, não é assim. Não é assim que a igreja fala, não é assim que a minha igreja diz.
e eles não concordam com a tua crença, com a tua fé na graça de Deus, na nova aliança, gente, não tenta discutir com essas pessoas. Não tente convencer essas pessoas. Eu já fiz isso e vários aqui que eu conheço já fizeram isso. Vinícius, então o que eu faço, Vinícius? Ame essas pessoas. Ore por essas pessoas para que Deus abra os olhos delas para verem Jesus como Paulo viu. Gente, a lei é um véu e ela cega a pessoa. E eu carreguei esse véu por muito tempo. Muitos aqui carregaram esse véu. Mas quando o véu é removido, quando as escamas caem dos nossos olhos, como aconteceu com Paulo, gente, sobre a verdade de Jesus, não há como voltar atrás. Apenas veja o que aconteceu com Paulo. Ele se tornou, gente, o apóstolo da graça. E ele já não era mais desprovido de entendimento, porque a verdade foi revelada para ele, não por um pregador, não por alguém que falou do evangelho para ele, mas pelo próprio Jesus ressurreto. Pare de querer convencer os outros, gente. Eu fiz muito isso, tomei muita pancada. Mas muita. A irmã falou aqui que foi falar da nova aliança na igreja que ela frequentava. Falaram que ela era tudo demônio. Ô Jesus amado. Gente, é triste ver isso, gente. Teve momentos na minha vida que eu fiquei muito triste com tudo isso. E eu questionei, gente. Eu falei, Senhor, não é possível. É tão claro na tua palavra. Mas o próprio Deus falou para mim, Espírito Santo, mas você também já foi um fariseu. Você também já foi um defensor da lei. Então, gente, quando que caiu as escamas nos meus olhos? Quando o próprio Jesus falou ao meu coração. Ele pode falar com você no teu coração através de uma pregação, sim. Através de uma testificação do Espírito Santo, através de uma pregação aqui, através de uma mensagem. Para mim foi através de um seminário que caiu escamas nos meus olhos, as que faltavam ainda. Então, gente, não queira convencer essas pessoas. Não considere, gente, esses ataques pessoais contra você. Sabe por quê, gente? As pessoas da graça, nós que temos o conhecimento e a revelação da graça de Deus, carregam consigo, sabe o quê? Um espírito de graciosidade. E aqueles que perseguem você e não querem crer na graça de Deus, sabe o que vai ter que acontecer? Eles vão ter que encontrar com Jesus. E Jesus vai olhar para eles e falar, por que me persegues? Foi exatamente o que ele falou para Paulo. A graça, afinal de contas, gente, não é um ensinamento. Pega essa chave. A graça, gente, não é um ensinamento. A graça é uma pessoa. A graça é o próprio Jesus. E se eles decidem atacar a graça, indiretamente, eles estão atacando a pessoa de Jesus, gente. É por isso que eu recomendo fortemente que você ame essas pessoas e mantenha elas nas suas orações. Gente, tem tantas pessoas próximas de mim que eu amo demais, que viram a mudança notória na minha vida, mas não tem jeito, não querem crer. E se eles não abrirem o coração, Jesus não vai revelar isso para eles, gente. O que eu faço? Não falo nada. Só amo, oro por eles. Senhor, que as escamas caiam dos olhos deles. Que eles tenham um encontro pessoal com o Senhor. Revele isso para eles, Espírito Santo. Gente, não vale a pena discutir. E eu quero repetir para você. As pessoas da graça, como eu e você, nós temos um espírito de graciosidade. Agora, algo que eu quero que você leve de chave dessa live aqui, sobre o caminho de Emaús. Seja rápido para crer, gente.
Em muitos lugares existem cristãos que ainda pensam que Deus está zangado com eles quando eles falham. Essas pessoas simplesmente não têm uma revelação do evangelho da graça e do significado do amor incondicional de Deus. Elas não têm essa revelação. Como os 2 discípulos do caminho de Emaús, esses cristãos não têm discernimento nem sensatez, gente. Existem também aqueles cristãos que eles conhecem o evangelho da graça, conhecem a nova aliança, sabem que Deus os ama incondicionalmente. E aqui está a maioria das pessoas que tem essa revelação. Mas esse conhecimento está só na mente. Eu conheço várias pessoas que têm revelação da nova aliança, que entenderam a cruz, que entenderam o que é a graça, mas só na mente. Gente, mesmo eles tendo conhecimento da graça, quando eles falham, sabe o que acontece? Eles têm medo de ir com ousadia ao trono da graça de Deus, para receber misericórdia, para receber favor, para receber cura, para receber restauração. E qual o problema aqui nesse caso, gente? São pessoas que são tardias de coração para crer na promessa de Deus de graça abundante e do presente que Ele nos deu de justiça para que eles reinem em vida. Gente, conhecer de forma intelectual as verdades de Deus, do Evangelho, da graça, da nova aliança, não é suficiente para mudar a tua vida. Pega essa chave. Não é suficiente, gente, conhecer intelectualmente. Você tem de ser rápido em crer e em tudo que Jesus realizou na cruz por você. Especialmente quando você está lutando aí contra o teu fracasso, contra a culpa e contra o medo. Deus, Ele não quer você derrotado em função da sua falta de conhecimento da graça dEle. E ao mesmo tempo Ele quer que você seja rápido em crer nas promessas que Ele tem para você. A pressa é sua, meu amado. Gente, eu acho que muitos aqui que me seguem há algum tempo já aprendeu muitas coisas que eu falo aqui acerca do amor de Deus por você. Inclusive nessa série que eu falei muito e várias outras séries que tem aqui no canal. Se você quiser, gente, se você quiser ver o poder da crença correta operar em todas as dimensões da tua vida, eu desafio você a crer na graça de Deus, no amor de Deus, na justiça de Deus, no perdão de Deus e na obra consumada. Se você realmente aceitar esse desafio, eu prometo, em nome de Jesus, que você vai ser transformado além da sua mais rica imaginação. Se você se atrever verdadeiramente a se apoiar no amor de Deus por você. Gente, o amor de Deus nunca falha. Então incendeia aí o teu coração. E aqui eu quero continuar nessa história que eu amo. Outro aspecto interessante aqui dessa história de Emaús. Gente, olha que coisa linda. A palavra Emaús significa, sabe o quê? Banhos quentes. Olha só. Os discípulos saíram lá de Jerusalém e foram para Emaús. Gente, 11 quilômetros. É uma longa distância, né? Longe, né? Gente, e se você ler a história inteira, depois leia, os 2 discípulos não andaram apenas 11 quilômetros, não. No mesmo dia, eles caminharam de volta de Emaús a Jerusalém. Então eles andaram 14 milhas, 22 quilômetros e meio. E aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você andou 22 quilômetros e meio no mesmo dia? Gente, eu nunca andei. E aí eu te pergunto, como esses discípulos não ficaram cansados e exaustos, gente? Algo deve ter acontecido com os corpos daqueles homens enquanto caminhavam com Jesus, não foi? Os seus corpos físicos, gente, foram vivificados, fortalecidos, revigorados.
Gente, com certeza ali a juventude foi renovada naqueles homens. Pois a palavra de Deus diz e promete lá em Isaías 40:31, gente. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. E o que aconteceu naquela estrada, gente? O que fez os corpos dos discípulos experimentarem essa explosão de energia e vida? Gente, pega essa chave poderosa aqui. Ouça aqui como os discípulos descreveram aqui, os dois discípulos, como eles descreveram um para o outro o que sentiram quando eles estavam caminhando para Jesus naquele caminho de Emaús. E eles não sabiam que era Jesus. Olha o que eles falaram. Porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E aqui que está o grande ponto-chave dessa passagem, gente. Quando as Escrituras foram abertas e as coisas referentes a Jesus forem reveladas, o seu coração será incendiado. O seu coração queimará dentro de você, meu irmão, minha irmã. Como aconteceu com aqueles dois discípulos. E não se esqueça ainda do que Jesus fez quando ouviu aquela crença incorreta daqueles dois discípulos. Na conversa que eles estavam ali de derrota, de desânimo, Jesus, olha que fala em Lucas 24:27, diz assim: começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Gente, naquele caminho, Jesus pregou as Escrituras para aqueles homens, mostrando tudo o que apontava na Escritura para Jesus, para ele. E eles não sabiam que era Jesus ainda. Ele não tinha se revelado ainda. Em outras palavras, sabe o que aconteceu, gente? Começando lá nos primeiros 5 livros de Moisés, Jesus começou a pregar o Evangelho. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que era conhecido como Torá. Jesus expôs tudo o que dentro dessas escrituras se referia a ele. E ele prosseguiu revelando-se nos livros dos profetas Samuel, Reis, Isaías, Jeremias. Ele estava provando que lá no Antigo Testamento já tinham profecias sobre ele. Gente, que viagem deve ter sido essa? E não me admira, gente, que os corações daqueles discípulos foram incendiados e ardiam dentro deles. Como o nome daquela aldeia, Emaús, para onde eles estavam viajando, os seus corações foram continuamente, sabe o que? Imersos em um banho quente. Que quer dizer Emaús, enquanto Jesus abriu os olhos daqueles dois discípulos, para que eles vissem Jesus nas Escrituras. E aí eu te faço uma pergunta aqui, gente, para você refletir no teu coração. Para o que você está olhando, meu irmão, minha irmã? No primeiro dia da sua ressurreição, Jesus estabeleceu para nós aqui, gente. Foi o primeiro dia que ele estava ressurreto. Ele estabeleceu através dessa passagem um precedente sobre como devemos ler e estudar a Bíblia hoje. Ele não quer que a gente busque a palavra para descobrir o que temos que fazer e depois a gente saia com um monte de lei do que pode e não pode, não. Jesus, ele quer que nós abramos a Bíblia para ver ele aqui, para vê-lo nas Escrituras, para vê-lo em tudo, desde Gênesis até Apocalipse. É tudo sobre ele, gente. É tudo sobre Jesus. Isso é demais, gente. É demais, é demais, é demais. Vê-lo em tudo, tudo. E quanto mais você ver Jesus através das Escrituras, mais você vai estar o quê? Livre. Mais livre de todas as formas
de ocupação consigo mesmo. E você vai ser transformado de glória em glória, gente. Quando você olha para si mesmo, quando você se volta para si mesmo, para suas fraquezas, para suas falhas, para os seus erros e até mesmo para os pontos fortes que você tem, atos de justiça, gente, não há esperança aí, não há alegria, não tem paz. A paz não dura, não é duradoura. Gente, o apóstolo Paulo, ele considerou todas as realizações dele como esterco. Esterco, gente. Filipenses 3:8. O profeta Isaías afirma lá em Isaías 64:6: todas as nossas justiças são como trapo de imundície. Jesus, ele nos mostra que a maneira de se tornar completamente voltado e absorvido por ele é afastar-se dos seus próprios pensamentos sombrios, das suas conversas aí deprimentes, e abrir as escrituras para ver ele aqui, para ver Jesus nas escrituras. Esteja voltado para ele. Preencha os seus pensamentos com a bondade dele. Encha o teu coração com o amor dele. Abra a Bíblia e veja, sabe o que, gente? Jesus nos tipos e sombras existentes no Antigo Testamento. Peça o Espírito Santo. Espírito Santo, revela Jesus através aqui desse profeta. Muitas pessoas perguntam: Vinícius, então é Nova Aliança, é Novo Testamento? Gente, não tem nada a ver Nova Aliança com Novo Testamento. Nova Aliança, Novo Testamento é Novo Testamento. Velho Testamento é Velho Testamento, Velha Aliança é Velha Aliança. Não confunda isso. Gente, olha só. Se você, como é que você tem que olhar? Você lê a Bíblia e vê Jesus pedindo ao Espírito Santo para revelar ele lá no Antigo Testamento. Todo o sacrifício, toda a festa, gente. Até mesmo o tabernáculo, os sacerdotes, as vestimentas, gente, tudo apontava para Jesus. Eu já dei vários exemplos aqui durante essa série. No Novo Testamento, quando você lê aí o Novo Testamento, veja Jesus amando, perdoando aqueles que o mundo desprezava. Como aquela mulher apanhada em adultério. Veja Jesus curando o cego, o coxo e todas as pessoas que eram oprimidas com doenças e enfermidades. Veja Jesus multiplicando a provisão para os necessitados. E se você fizer isso, meu irmão, minha irmã, seu coração vai arder. Seu corpo será renovado. A sua mente será preenchida com a alegria dele, com a integridade dele, com a paz completa dele. E se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Pecados, vícios, maus hábitos, medo, culpa, ansiedade, depressão, condenação vão sair da tua vida quando você estiver absorvido e ocupado com a pessoa de Jesus. Eles simplesmente não podem coexistir, gente, em sua vida se você está voltado para Cristo e não para si mesmo. Então abra as Escrituras para ver Jesus. E aí eu te faço uma pergunta. Por que você acha? Gente, isso aqui é poderoso, a chave aqui, tá? Por que você acha que o Senhor, ele escolheu impedir que os olhos dos dois discípulos não o reconhecessem? Por que você acha que o Senhor escolheu impedir que os olhos daqueles dois discípulos não o reconhecessem? Enquanto eu tomo água, chuta aí. O que você acha? Por que que ele... Por quê? Por quê, gente? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Olha só, gente. Sabe por quê? Olha só, antes disso, será que não seria melhor que eles tivessem visto Jesus? Tipo assim, Jesus já chegasse para eles assim com as mãos abertas, perfuradas, por pregos, e falasse assim: eu ressuscitei,
Será, gente? Olha só, não teria sido melhor se Jesus fizesse o quê? Sabe o quê? Tivesse caminhado pelas ruas, lá de Jerusalém, nas ruas mais movimentadas, e chegasse assim, com as mãos para cima, com aquela marca dos pregos e falado assim: aí, todos vocês aqui de Jerusalém, vejam isso, eu ressuscitei. Não seria, ele não poderia ter feito isso, gente? Mas por que Jesus não fez isso? Pega essa chave. Ele sabia que se ele fizesse isso, não produziria fé verdadeira. Era mais importante os discípulos verem Jesus na palavra do que verem ele como pessoa. Por isso que ele pregou primeiro Jesus para eles, para depois se revelar que ele era Jesus. Se a fé dos discípulos se baseasse com relação ao que eles estavam vendo em Jesus, fisicamente em carne ali e osso com ele, que esperança nós teríamos hoje, gente? Mas Jesus, de propósito, gente, ele não deixou que aqueles homens o reconhecessem, para que eles pudessem ver Jesus primeiramente nas Escrituras. Olha a chave, gente. Isso coloca, sabe o quê? Você e eu na igualdade desses dois discípulos, com a mesma oportunidade deles. Jesus, ele quer que nós o vemos aqui na palavra. Jesus, ele pregou para aqueles homens citando a palavra sem se identificar. Para aqueles homens, gente, aquele companheiro de viagem era apenas um homem que sabia muito, um sábio. E a palavra de Deus diz lá em Romanos 10:17, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E isso significa o quê? Quanto mais você ouvir Jesus revelado, quanto mais você ouvir explicado e apontado na Bíblia, mais a fé será transmitida ao seu coração, para crer em tudo que a palavra diz sobre você. Em vez disso, gente, sabe o que nós frequentemente ouvimos? São ensinamentos sobre fazer o bem. Você tem que fazer, vamos fazer obra, fazer o bem, ajudar, vamos fazer bem. Gente, isso é evangelho? Jesus está sendo revelado aí? Gente, olha só. O evangelho, ele diz respeito a Jesus. Não se trata de fazer o bem, gente. Crer corretamente em Jesus é o que faz a diferença na vida das pessoas. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 1:16-17, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Gente, o evangelho é o evangelho de Cristo e trata de Jesus. Ele não é o evangelho da moralidade e do caráter, não, gente. Não é também o evangelho do dinheiro e da prosperidade. Gente, você sabe o que o evangelho faz? Sabe o que ele faz? Ele produz todas essas coisas. O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, ele sempre vai produzir o quê? Piedade, santidade, moralidade, caráter, provisão, saúde, sabedoria, amor, paz, alegria e muito mais. Ele produz isso. Isso flui naturalmente do evangelho de Cristo. É um fluir, não é o foco principal. Esse é o evangelho, gente, que eu não me envergonho, como Paulo falava. É por isso, gente, que eu prego mensagens que revelam Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Somente Ele. E eu sei, gente, que quando Jesus for o centro da vida das pessoas, o centro, medos, culpas, vícios, não serão mais centrais, gente. Quando a justiça de Deus, não a própria justiça, for revelada, a justiça de Deus em Cristo Jesus, essas pessoas viverão de fé em fé.
Viverão em nível de crença correta, até o próximo nível de crença. De fé em fé, é um nível de crença, outro nível de crença, nível de crença, outro nível de crença. A pessoa vai crescendo na fé. De um nível de libertação, ela passa para outro nível de libertação. Ela sai daqui e vai para cá, ela vai subindo. Tá entendendo, gente? Lá em Romanos 1,17 diz que o justo viverá pela fé. E essa passagem não diz respeito que o justo viverá por suas próprias obras, é muito claro. Gente, a essência da fé cristã se fundamenta nesse versículo de Romanos 1,17. O justo viverá por fé. O justo viverá por fé. E foi esse versículo que lançou a reforma protestante. Você sabia disso? Martinho Lutero recebeu a revelação de que um cristão é justificado pela fé e não pelas obras da lei. Gente, em outras palavras, os justos viverão, sabe como? Pela crença correta em tudo que Jesus já realizou por eles no Calvário. O justo viverá pelo que Jesus já fez no Calvário. Não é o que você tem que fazer, é o que Jesus já fez no Calvário. Gente, os justos viverão pela crença correta através da cruz. A fé diz respeito a crer que você é justo por meio da obra consumada de Jesus, gente. A centralidade do Evangelho se baseia em crer corretamente, gente. Não em fazer corretamente. Crer corretamente. Busque isso. A verdade, gente, é que quando você crê corretamente, você vai viver bem. Crer corretamente sempre vai levar o quê? A uma vida correta. É automático, gente. É natural. Quando você crê corretamente que a sua justiça vem de Jesus, a palavra de Deus diz lá em Provérbios 4,18, na versão amplificada, olha o que diz. Mas a vereda dos inflexivelmente justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais brilhante e mais clara, até ser, ou seja, atingir a sua máxima força e glória no dia perfeito. Oh, glória a Deus. É muito poderoso isso, gente. Nós sabemos, gente, que só Jesus é inflexivelmente justo e reto. Que esperança, meu irmão, minha irmã, você e eu temos. Se o brilho dos nossos caminhos se basear na nossa própria justiça, o próprio Paulo falou, isso é tudo esterco, trapo de imundície. Mas por termos sido feitos justos, por meio da sua obra consumada, Deus garante que nossos caminhos vão brilhar mais e mais, ao sermos transformados de glória em glória. Em Cristo, seu futuro é abençoado. É repleto do seu favor, é repleto de todas as oportunidades, é repleto de promoções, de portas abertas, portas certas abertas. Em Jesus você pode esperar o bem, a vitória, o favor, o sucesso. Então conforte-se hoje, meu irmão, minha irmã, sabendo que as suas melhores mudanças não estão no seu passado, mas no seu futuro. Jesus está levando você para um lugar tão bom, tão bom, tão bom, que está muito além do que você possa sequer pedir, pensar ou imaginar. E aí você pode falar assim, Vinícius, como eu posso ver Jesus na palavra? E eu vou te dar alguns exemplos aqui, gente, que você vai ficar doido aqui. Vamos ver se você pega essa chave aqui. Gente, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para Jesus, para a pessoa de Jesus. E eu tenho certeza, gente, que quando Jesus caminhou com os 2 discípulos lá no caminho de Emaús, Jesus deve ter falado do capítulo 22 de Gênesis, por exemplo. Esse é o trecho que Deus diz a Abraão para oferecer o seu filho Isaque, o único filho dele
a quem ele amava como sacrifício. E eu quero que você medite nessa história. Por isso que eu digo, gente, se você não lê a Bíblia com a ótica da nova aliança, com o óculos da nova aliança, você vai entender tudo errado. Olha só. Essa história, gente, é a história de um filho que ele está subindo o Monte Moriá, carregando madeira a caminho de ser sacrificado, Isaac. E muitas pessoas não compreendem essa história, gente. Por que Deus pediu o filho de Abraão para que fosse sacrificado, Vinícius? Gente, toda a passagem do capítulo 22 de Gênesis, leia depois todo o capítulo 22 de Gênesis e peça ao Espírito Santo te revelar essa verdade. Gente, é realmente a história do Evangelho ali. O próprio Deus enviou seu filho, o seu único filho, o filho a quem ele amava. O seu filho subiria a mesma montanha carregando uma pesada cruz de madeira. Mas ele iria até o pico mais alto, conhecido como Monte Calvário, e sacrificaria a si mesmo como um pagamento pelos pecados de toda a humanidade. Gente, isso é uma bela imagem de Jesus. Você não consegue ver Jesus nessa passagem, gente? Do sacrifício de Isaac? Agora, imagine você agora, pela fé, eu adoro imaginar, você no lugar de Abraão, gente, que doideira. Você está subindo a montanha com seu filho Isaac. Você está ali com você, meu Deus, eu vou ter que sacrificar meu filho. E quando você chega ao local de sacrifício, aquele garoto, teu filho que você tanto ama, se olha para você, se vira para você com aquele olho arregalado, aqueles belos olhos inocentes, e pergunta a você: pai, eu vejo fogo aqui, eu vejo a lenha, mas onde está o cordeiro? Gente, meu Deus, eu estou certo de que essa pergunta, gente, deve ter partido o coração de Abraão. E Abraão, contendo a emoção dele, ele olhou o menino nos olhos e disse: olha o que Abraão falou, gente. Meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. E gente, isso aqui sabe o que é? Pela fé, Abraão disse essas palavras proféticas do que Deus faria. Mas quando Abraão estava prestes a sacrificar o filho, Deus disse: não estendas a mão sobre o rapaz. Gente, Abraão olhou para trás e viu um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Está lá em Gênesis 22, 12 e 13. Gente, eu acredito aqui, gente, que ao se virar e olhar, Abraão não só viu o carneiro, gente. Pega essa chave, pelo amor de Deus. Ele não só viu um carneiro preso ao matagal, mas ali ele teve uma visão profética do verdadeiro Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, com uma coroa de espinhos. Não muito diferente daqueles arbustos que estavam no chifre do carneiro, presos ali, circuncidando a sua testa, gente. Ele viu o cordeiro fixado à cruz, de alguma forma ali. E aí você pode falar: Vinícius, isso aí você está falando da tua cabeça. Como você sabe disso que você está falando? Gente, eu não tirei isso da minha cabeça, não. Jesus disse aos discípulos, aos fariseus melhor, lá em João 8, 56, 58, Abraão alegrou-se por ver o meu dia. E eles zombaram dele dizendo: você não tem nem sequer 50 anos de idade e afirma ter visto Abraão? Ele respondeu enfaticamente: antes que Abraão existisse, eu sou. E, gente, pega essas chaves aqui. O que fez Abraão se alegrar? Naquele dia, gente, lá no Monte Moriá, Abraão viu uma imagem profética de Jesus na cruz e se alegrou a ver o seu dia. Foi o que Jesus falou aqui. Ele viu que Deus daria de fato a si mesmo como cordeiro sacrificial. E por isso ele chamou o lugar do quê? Jeová Jiré, que significa o Senhor providenciará, ou o Senhor proverá.
Meu irmão, minha irmã, Deus viu nossa desesperada necessidade de uma oferta. E ele ofertou, sabe o quê? O seu próprio filho amado, como sacrifício por todos os homens. E Deus disse a Abraão, lá em Gênesis 22:12, agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Agora, olha a outra chave aqui, gente. Ô, glória. Você sabe por que Deus disse isso, gente? Para que hoje nós possamos crer e dizer com segurança, com todo o nosso coração assim, querido Deus, agora eu sei que tu me amas, Senhor, porque tu não me negaste o teu filho, teu único filho, o filho a quem tu amas tão profundamente, e tu entregou ele na cruz por mim. Então mergulhe nessa graça e no amor dele, gente. Meu irmão, minha irmã, você nunca vai saber, nunca, o quanto Deus te ama se não compreender do quanto Deus amava Jesus. Pega isso, gente. Você nunca vai saber do quanto Deus te ama enquanto você não compreender o quanto ele amava o filho dele. O único filho dele. E mesmo assim, gente, ele entregou ele para resgatar eu e você. Gente, Deus não tinha que enviar seu filho para sofrer na cruz, mas ele escolheu fazer isso por causa do infinito amor que ele tem por mim e por você. Isso é muito profundo, gente. Não se esqueça de que no caso de Abraão, Deus impediu Abraão que sacrificasse Isaque. No caso de Jesus, ninguém interrompeu. Ninguém interrompeu o sacrifício. Ninguém poupou o coração de Deus, gente. Ninguém amenizou a tristeza do Pai. Foi um enorme sacrifício feito com coração amoroso por você e por mim. A história de Abraão oferecendo Isaque fala da imensidão do amor de Deus por nós, gente. A história nos revela a angústia, a dor, o sofrimento que o próprio Deus iria enfrentar. Como Pai, ele ofereceu seu próprio precioso Filho amado, Jesus Cristo, para nos redimir de todos os nossos pecados. Deus, gente, ele não trata o pecado com leviandade. A única maneira de nos salvar era permitir que o castigo pelo pecado recaísse completamente no próprio Filho dele. Jesus, vamos dizer, é o carneiro, aquele carneiro que se permitiu ser pego em um arbusto, tá pegando a chave? Como pagamento por todas as nossas transgressões, aquele carneiro que estava lá no Monte Moriá. Quando você vir Jesus revelado aqui, gente, nas Escrituras, quando você ver o seu amor, quando você ver o sacrifício dele por você, quando você tiver isso revelado no teu coração, explodir, quando isso arder no teu coração, como aqueles dois discípulos ouviram de Jesus expondo as Escrituras para eles, a partir daqui das Escrituras, todas as coisas referentes a ele, gente, inconscientemente, desânimo, preocupação, apreensão, ira, revolta, tudo vai embora, gente. Quando o amor dele incondicional inflamar a esperança e fé no teu coração. Deus, ele quer que você se volte para Jesus e fique livre da ocupação consigo mesmo. Ao ver o seu filho na palavra, então enche a tua mente, meu irmão, minha irmã, com o amor dele, com o poder dele, e seu coração vai encontrar descanso no seu generoso amor por você. E eu oro, meu irmão, minha irmã, para que você vivencie a sua própria caminhada pela estrada de Emaús. Oh, glória! Faça uma meditação com Jesus, como se você estivesse nessa caminhada, nesse caminho de Emaús.
E Jesus pregando o evangelho para você, revelando ele para você. Peça para o Espírito Santo te guiar nessa meditação. Você caminhando, imagine aquela estrada. Naquela época devia ser uma estrada empoeirada, e você caminhando. De repente aparece uma pessoa e começa a pregar o evangelho. É o próprio Cristo pregando o evangelho, falando dele, mostrando ele através das escrituras. Gente, faça isso. Permita que a palavra dele banhe teu coração, no calor da sua amorosa graça e doce misericórdia, gente. Tudo se trata, gente, tudo se trata realmente de Jesus. Tudo aponta para ele. Jesus é a solução para todos os seus problemas. Tire os olhos de qualquer coisa que não seja dele, gente. Quando você fizer isso, quando você se entregar, quando você realmente se render, abrir o teu coração, o Senhor vai sondar teu coração, ele vai ver esse desejo e ele vai matar o seu desejo. E Jesus será revelado a você de uma forma profunda, como ele foi revelado para esses dois homens no caminho de Emaús. Leia a palavra e peça ao Espírito Santo revelar Cristo para você. Gente, não seja um cristão que não lê a Bíblia. Não tem desculpa, gente. Só não tem desculpa de não ler a Bíblia que não sabe ler. Mas pode ouvir. Mas quem sabe ler, gente, vai ler, pega a palavra. Sabe o que eu falo para ler, gente? Quando você está lendo e você fala com o Espírito Santo, além disso, você está usando vários sentidos aqui. Você está vendo, aí você lê em voz alta, você está falando e você está ouvindo. Você está usando vários sentidos do teu corpo para que aquilo se torne uma verdade. Tá entendendo, gente? Utilize os recursos dos órgãos dos sentidos que você tem. Não tem desculpa. Ah, eu não gosto de ler a Bíblia. Então tá, morre no deserto. Não vai ter Jesus revelado, gente. Não tem mimimi mais, gente. Não tem como mais. Gente, a gente não tem tempo mais para mimimi. A gente não tem tempo mais para ficar de picuinha. A gente não tem mais tempo para ficar olhando pro nosso umbigo. A Thaís é mais tranquila, gente. Eu sou mais do vai ou racha. Vamos que vamos. Levanta e anda, meu povo. Vamos embora. Jesus já fez o que tinha que fazer. Jesus já morreu naquela cruz por mim. Ele já subiu os céus. Ele já sentou-se. Ele assentou-se. Mandou o Espírito dele, mora em mim, gente. Cabe a mim agora olhar para Cristo, olhar para a cruz e pedir revelação de Jesus através do Espírito dele que mora em mim. Através das Escrituras. Gente, é tão simples que as pessoas complicam. Mas creia, gente, é o seguinte, é de fé em fé, de glória em glória, um dia de cada vez, um passo de cada vez. Tem pessoas que dão passos largos, tem pessoas que dão passos pequenos, tem pessoas que engatiam, tem pessoas que correm. A velocidade, aonde você chega, gente, mais rápido, para viver a plenitude de Deus na tua vida, é você quem faz. É você. Depende só de você. Ô Jesus, coisa linda. Que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração, gente. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por vocês estarem comigo até agora aqui. Então vamos orar? Senhor amado, muito obrigado por mais um dia, por essa pregação maravilhosa, pela essa revelação profunda, Senhor, dessa palavra. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Nós aprendemos hoje tanto, Senhor, tanto, tanto. Espírito Santo, pedimos a Ti que revele Jesus através das Escrituras. Pedimos a Ti, Senhor, que nos revele, Espírito Santo, Jesus através das Escrituras. Que revele, Senhor, o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia e tudo que Tu és, Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor. Eu consagro a vida de cada irmão e irmã que estão aqui comigo hoje. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado. Amém. Ó, Joãozinho, dá tchau pra galera, João. Tá.
Ó, o João hoje me deu presente do Dia dos Pais. Ele cantou pro papai na escola, né? Ele cantou no papai na escola, deu presente pro papai, né? Isso aqui é uma riqueza, gente, é demais ele. Manda beijo pra galera, manda beijo. Fala, amo vocês. Amo vocês. Até mais. Até mais. Até a próxima live. Até mais, amo vocês. Amo vocês. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Beijo no coração. Tchau, tchau. Deixa eu desligar aqui. Tchau, tchau, tchau. Beijo, gente. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites pela fé. Somente pela fé.